Livro do profeta Miqueias, capítulo 3. Domingo retrasado eu estive pregando sobre o tema da desobediência civil. Domingo passado sobre 1 de Pedro, capítulo 4, onde nós vimos a questão da perseguição. E hoje, aqui, no texto de Miqueias, capítulo 3, nós veremos o anúncio do juízo do Senhor Deus contra os líderes de uma nação. Eu quero que você perceba que todos esses sermões têm algum tipo de correlação à luz do que estamos vivendo em nossos dias. Miqueias capítulo 3, assim diz o Senhor: Disse eu: ouvi agora, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão? Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis treva sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo, e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue, e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Amém. Oremos uma vez mais. Santíssimo Deus, nós, diante da Tua palavra, nos prostramos reverentemente a Ti, clamando ao Senhor para que se apiede de nossas almas, que venha ter conosco, de maneira mais especial ainda agora, e nos faça ouvir a Tua voz. Somente a Tua voz seja ouvida nessa tarde, que o homem desapareça completamente, e nós possamos estar atentos ao que o Senhor Deus tem para nos falar. Edifica, exorta e consola o Teu povo. Perdoa os nossos pecados. Faz assim, em nome de Jesus. Amém. Você conhece alguém interesseiro? Uma pessoa que seja interesseira? Talvez no seu trabalho, aquele colega que é escorão, que normalmente só procura você quando tem interesse de que você lhe preste algum tipo de favor. Talvez um dinheiro emprestado, por exemplo. Até mesmo a sua família. Alguém que é assim, só lhe procura com o interesse em algo. Nunca é com outro objetivo, ou normalmente não. Mas o mais comum é lhe procurar porque ela está interessada em alguma coisa.
Talvez na sua faculdade, aqueles que estudam aqui na faculdade, ou mesmo ainda os meninos que estão no colégio. Aquele colega que só se aproxima para poder pedir ajuda no trabalho que vai ser apresentado. Ele nunca está perto de você, mas quando haverá um trabalho para ser apresentado ao professor, e ele sabe que você é alguém que estuda, que se prepara, que é alguém capacitado, ele se achega a você para pedir a sua ajuda e também ganhar algum benefício com isso. Talvez você seja interesseiro. Talvez você tenha esse comportamento de normalmente procurar as pessoas, ou certas pessoas, quer seja da sua igreja, da sua família, ou do seu trabalho, ou vizinhança, quando você está aperreado em alguma situação, quando você está com o interesse de resolver algum negócio particular. Talvez você seja essa pessoa interesseira. E o fato é, meus irmãos, que o interesse, ou ser interesseiro, melhor dizendo, não é nada mais, nada menos do que uma demonstração do pecado do egoísmo, desse maldito pecado chamado egoísmo, onde a pessoa interesseira não tem vontade, não tem disposição de querer ajudar o outro, mas a sua intenção é simplesmente ser beneficiado, sempre pensando em si mesmo, em primeiro lugar, antes de pensar no outro. E isso, além de estar relacionado diretamente com o pecado do egoísmo, é também uma ignorância quanto à relação entre Criador e criatura, entre o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, e nós que somos suas criaturas e seus servos. Pois aí está o que deve nortear esse relacionamento, o quinto mandamento. Como tem sido aqui pregado e ensinado com frequência, especialmente nos últimos tempos, a necessidade de nós entendermos corretamente a aplicação desse mandamento, que trata não apenas da relação entre pais e filhos, como nós já vimos aqui outrora, mas se aplica às outras também relações existentes na sociedade, como na igreja e no próprio âmbito civil, onde nós aprendemos como é que os superiores devem tratar os seus inferiores, como os inferiores devem tratar os seus superiores e como os iguais devem se relacionar. Aqueles que não possuem um bom entendimento e não aplicam corretamente o quinto mandamento são também passíveis de cometer esse pecado, o pecado do egoísmo. E o pecado do egoísmo, meus irmãos, não é menos do que uma degeneração seríssima no caráter do indivíduo. Não veja dessa forma o egoísmo como se fosse, o interesseiro como se fosse um pecado qualquer, algo não tão grave. É uma séria degeneração no caráter do indivíduo. E é justamente sobre isso que nós veremos essa tarde aqui, à luz desse texto de Miqueias capítulo 3. Nós veremos que a ira do Senhor Deus, ela se levanta contra toda e qualquer nação, cujos seus líderes e cidadãos só pensam em si mesmos, só pensam nos seus próprios benefícios, só pensam em seus ganhos próprios, pessoais. A ira do Senhor Deus se levanta contra os tais. E veremos isso em 3 pontos. Volte seus olhos ao texto. Do versículo 1 ao versículo 4, nós veremos que aqueles que exploram os que deveriam proteger para o seu próprio ganho, sofrerão a ira do Senhor. Aqueles que exploram os que deveriam proteger para o seu próprio ganho, sofrerão a ira do Senhor, do versículo 1 ao versículo 4. Do versículo 5 ao versículo 8, nós veremos que a ira do Senhor se levanta contra aqueles que prostituem os dons que Deus dá, para o seu próprio ganho também. E do versículo 9 ao versículo 12, nós veremos que a ira do Senhor se levanta contra aqueles que abusam de suas posições para o ganho próprio. Volte seus olhos ao versículo 1. Do versículo 1 ao versículo 4, nós veremos
a ira do Senhor Deus se levantando contra aqueles que exploram os que deveriam proteger. Versículo 1. Disse eu: ouvi agora, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Quero que você observe a estrutura do capítulo 3. Não apenas no versículo 1, mas se você observar, cada palavra do profeta inicia e possui a sequência, esses 3 pontos são divididos no texto, a mesma estrutura básica. Você tem a identificação daqueles que estão pecando contra o Senhor, eles são identificados. Você também tem o anúncio ou a declaração mostrando ali o crime cometido, e em seguida a sentença que é pronunciada contra eles. Então você tem identificação do criminoso ou dos criminosos, você tem o que é o crime cometido, e em seguida a sentença contra eles. Isso que começa no capítulo 3, mas segue o padrão nas 2 próximas etapas também. E nesse caso aqui, no início do capítulo 3, o profeta Miqueias, usado pelo Senhor Deus, se dirige aos cabeças de Judá, aos cabeças de Jacó. E quem são esses cabeças? Ora, ele está se referindo aqui aos líderes da nação, quanto à questão do governo, aos governantes da nação. Contextualizando isso para os nossos dias, seria como se ele estivesse dizendo o seguinte, o profeta Miqueias: você, presidente da República, você, governador do estado, ou governadores dos estados do Brasil, vós, prefeitos do Ceará e de todo o país, vereadores, senadores, deputados, enfim, ele está dirigindo a sua palavra a este grupo, a esta categoria, aos, por assim dizer, políticos de seu tempo. É a eles que o Senhor Deus se dirige nesse momento. E esses aqui, que são mencionados, os governantes, há uma pergunta retórica que é feita acerca deles, acerca do que eles deveriam ser. É dito: não é a vós outros que pertence saber o juízo? Ou seja, o que o profeta está dizendo? Vocês, como cabeças da nação, vocês têm a obrigação de conhecer bem a lei do Senhor. Vocês têm a obrigação de conhecer a justiça, de amar a justiça, de amar aquilo que é bom. É um dever de vocês, moral de vocês. É claro que todo cidadão, todos aqueles que compõem a nação têm também esse dever, mas mais ainda aqueles que são os representantes de uma nação, pois eles deveriam ser os guardiões, aqueles que zelam pela lei do Senhor, aqueles que fazem com que ela seja cumprida corretamente. Então é uma pergunta retórica: vocês não deveriam saber disso? Não é a vocês que pertence o juízo? Essa é a pressuposição. A pressuposição é que eles deveriam ser mestres nisso. Não há aqui nenhum tipo de amenização da fala do profeta quanto ao papel deles. Em seguida, no versículo 2, nós vemos que ele identifica agora os crimes. Uma vez que ele mostra quem é o grupo a qual ele se dirige, agora ele vai citar os crimes. Versículo 2: os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Os crimes aqui, meus irmãos, ele já inicia logo falando que no lugar de aqueles líderes estarem amando o bem, sendo bons servos do Senhor Deus, servindo o povo, fazendo o bem ao povo, eles estavam justamente praticando o contrário. Eram iníquos, eram ímpios em suas vidas e promoviam a impiedade.
E aqui o profeta ilustra esse comportamento dos líderes de duas maneiras, pelo menos. A primeira é a figura, quero que você perceba isso no texto, a figura de um canibal, no versículo 2. A ideia aqui de arrancar a pele e a carne de cima dos ossos, como um canibal, ou até mesmo como uma fera descontrolada, que está ansiosa para saciar a sua fome da maldade, percorrendo todos os caminhos até chegar àquele momento de matar a sua presa, consumar a sua vontade. Essa é a ideia aqui. É isso que os governantes daquele período de Miqueias estavam fazendo com o povo. Assim como um canibal, assim como uma fera descontrolada, que ataca e mata com requintes de crueldade, eles estavam fazendo com o povo. E perceba a expressão aí, que o Senhor Deus utiliza através da boca do profeta: a carne do meu povo. É uma expressão pactual. É a mesma ideia lá de Êxodo capítulo 19, versículo 5. Êxodo 19, versículo 5. Quando o Senhor Deus, ali naquele momento que Ele está se preparando o povo para se encontrar com Ele no Monte Sinai, Ele declara em Êxodo 19, versículo 5, que aquele povo foi separado por Ele para ser a sua propriedade peculiar, o seu povo separado, o seu povo santo. Então o Senhor Deus está dizendo que os pecados cometidos têm sido contra o povo da aliança, pecados terríveis. Mas não somente essa figura aparece aqui do canibal, mas também de uma espécie de açougueiro, ou mesmo de um cozinheiro. Por quê? Porque na sequência, no versículo 3, é dito que as carnes seriam repartidas e jogadas à panela sobre o caldeirão, para ser cozinhado. Imagine, várias carnes estraçalhadas, sendo cozinhadas, fervidas, para virem a ser consumidas. Era o povo da aliança, sendo maltratado, oprimido por aqueles líderes. Líderes esses que tinham o papel, biblicamente, de serem como pastores para Israel. Essa é uma das figuras que são utilizadas, que é utilizada para se referir aos líderes do povo de Israel, os pastores. E quem são os pastores? Os pastores são aqueles que cuidam das ovelhas, que eles tangem as ovelhas, as guiam, protegem, alimentam, cuidam delas. E no lugar de estarem servindo como pastores do povo, eles estavam servindo como canibais, como verdadeiros lobos. Eles não tinham nenhum direito de comer a carne das ovelhas, de fazê-las sangrar, de destruí-las. Pelo contrário, o papel deles era justamente o contrário disso, era de proteger essas ovelhas. Antes de passarmos no versículo 4 e virmos aqui, a gente observar aqui a sentença, eu quero que você fique com algo também bem esclarecido acerca desse texto. Não entenda aqui como se fosse uma espécie de luta de classes. Não é isso daqui que o texto está falando. Claro que seria até anacrônico falar disso, pois o marxismo diabólico só surgiu muitos e muitos séculos depois, lamentavelmente. Mas aqueles que possuem já lentes marxistas, quando se achegam às Escrituras Sagradas, já vão querer ler o texto dessa forma, achando que aqui é uma disputa entre ricos e pobres, simplesmente, onde os ricos, por serem ricos, isso por si só já é um pecado, o fato de indivíduo ser rico, segundo o marxista, ele oprime o pobre, pelo simples fato já de ser rico. Não é isso que o texto está falando. É claro que existe uma opressão aqui, é claro que existe sim aqui um subjugar, um maltratar, mas é por parte dos governantes sobre o povo. Não entenda isso dessa maneira, de forma nenhuma. Eles são identificados, os pecados são mencionados, e agora vem a sentença no versículo 4. Então,
Chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. A sentença, meus irmãos, é o anúncio do castigo que viria sobre eles. Lembre-se, o povo estava dividido. Nós temos aqui nesse período 2 povos: Judá no reino do sul e Israel no reino do norte. E os 2 povos, eles estavam pecando contra o Senhor Deus, quebrando a aliança. E uma das consequências da quebra da aliança, da quebra do pacto, era o Senhor Deus suscitar uma nação estrangeira para castigar o seu povo. Então Miqueias aqui, assim como outros profetas fizeram, está já dando o anúncio, o prenúncio do juízo que viria sobre eles. Deus suscitaria uma nação estrangeira e castigaria severamente o seu povo, tanto o reino do norte como o reino do sul. Esse era o juízo anunciado, como nós vemos isso ao longo do próprio livro de Miqueias, como de outros profetas. Mas há algo dentro dessa sentença que é a expressão mais aterrorizante que você pode encontrar. A mais aterrorizante. Quando ele diz que eles clamarão ao Senhor, chamarão pelo Senhor, mas antes, Deus não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face. Se você é um bom leitor da palavra de Deus, está bastante familiarizado com a teologia bíblica por trás disso. Você já deve ter se deparado muitas vezes, especialmente no Antigo Testamento, com expressões relacionadas à face do Senhor Deus voltada para o seu povo. Aqui mesmo nós cantamos os salmos que estão encharcados disso, que uma das demonstrações, uma clara demonstração que Deus está sendo favorável ao seu povo, está sendo gracioso para com o seu povo, é que a sua face está voltada para o seu povo. Uma demonstração disso é a bênção maraônica, lá de Números capítulo 6, da face do Senhor Deus voltada para o seu povo. O contrário disso, isto é, quando a face do Senhor está não voltada para o seu povo, mas contrária, quando Deus não está com a face para o povo, mas contra o povo, distante do povo, isso implica necessariamente o exercício de um juízo severo. E mais, não apenas o castigo ali que vai ser sofrido, mas até mesmo o fato de que Deus não ouvirá. Não é que Deus perde a capacidade de ouvir, não é que Deus fica tão distante como se não pudesse mais ouvir. É claro que Deus ouve, Deus sabe que eles estão clamando, Deus é onisciente e é onipresente, nós sabemos disso, meus irmãos. Mas é que Deus não atenderá a eles, é esse o significado. Ele até ouve, mas não atende a oração daqueles que estão debaixo do juízo que Ele mesmo levantou. Enquanto Ele não concluir o juízo, enquanto Ele não terminar o juízo, quando Ele não der um final a isso, Ele não ouvirá as orações daqueles que chamaram por Ele. Você quer ver isso em outro texto? Vá para Provérbios capítulo 21. Provérbios capítulo 21. Provérbios capítulo 21, versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor Deus: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Era justamente isso que estava acontecendo. Os governantes não davam ouvidos ao povo, não estavam preocupados com o povo, não queriam ajudar o povo, não queriam servir ao povo, não queriam cumprir o seu papel para com o povo, principalmente para com Deus em primeiro lugar. E aí, quando eles estivessem em aperto, quando eles estivessem numa necessidade, clamando por ajuda, e aí vem a ironia,
agora eles não serão ouvidos. Eles pedirão e o Senhor Deus não ouvirá. Assim como eles fizeram com o povo, muito pior seria o que Deus faria com eles, por não cumprir o seu papel designado pelo Senhor Deus. Diante de um texto como esse, como não pensarmos diretamente em nossa realidade? Judá e Israel, nesse aspecto aqui, nesse sentido, não está distante do que nós vivenciamos em nosso país. Nós vivemos um país onde os governantes não temem ao Senhor Deus. E não se engane, até mesmo com aqueles que dizem temer a Deus, que usam o nome do Senhor Deus em vão, eles não temem a Deus. Você pode ver isso pelas suas obras, pelos seus frutos. Nosso próprio Cristo falou sobre isso, que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Então, como é que você pode achar que político A, B ou C, pelo fato de se dizer de um lado, por exemplo, de direita, e por estar levantando uma bandeira da família, contra o aborto, contra o casamento, a união, melhor dizendo, que não existe casamento, a união homossexual, entre outras coisas, pelo simples fato de levantar essas bandeiras, você já associá-lo com o nome de Cristo, como se somente por esses aspectos fosse suficiente para você entender que ele é um cristão, sendo que quando você observa a vida dele, as declarações dele, as obras que ele produz, são contrapostas ao cristianismo. O que aconteceu em nosso país nos últimos anos, lamentavelmente, foi a troca de um bezerro de ouro por outro. Há alguns anos, muitos crentes passaram, não sei quanto tempo, muito tempo, adorando ao bezerro de ouro da esquerda, acendendo incenso para ele, oferecendo sacrifícios para ele. Lamentavelmente, até os dias de hoje, há crentes que fazem isso. Se é que nós podemos considerar como crentes essas pessoas, mesmo depois de várias provas contrárias a esses bandidos, como o principal deles. Mas foi só ter uma oportunidade de tirar do poder aquela pessoa, ou aquelas pessoas, que o coração do homem, como disse Calvino, por ser uma fábrica de ídolos, já imediatamente colocou um outro ídolo no lugar. E o que nós temos visto são vários cristãos que defendem o seu político, o seu partido, o seu lado, como se fosse o próprio Cristo. Quantas vezes nós não ficamos indignados com pessoas que, vou usar a expressão bastante cunhada em nossos dias, passaram o pano para políticos de esquerda, e nós ficamos irritados com isso. Que absurdo! Você não está vendo que tem inúmeras provas, que não é só um triplex, que ele é um bandido de fato? E a gente fica irritado quando as pessoas tentam defender esse bandido. Mas muitos dos crentes de nossos dias têm, de todas as formas, tentado também passar pano para práticas pecaminosas, claramente contrárias à palavra de Deus, por parte daqueles que se dizem de direita, que se dizem conservadores. Cuidado com isso. Você não foi chamado pelo Senhor Deus para ser de direita nem de esquerda, muito menos. Você deve se posicionar de acordo com a palavra do Senhor Deus. E isso, por muitas vezes, vai implicar em discordar dos dois grupos. Eu não estou dizendo aqui que não existe nenhuma coisa que seja dita como verdadeira por parte de um dos dois grupos. Eu não estou falando isso. Eu estou falando contra aquele comportamento que abraça cegamente qualquer dos lados, seja qual for o tipo de argumento que é utilizado para isso, mas abraça cegamente, como se fossem torcidas organizadas. É o meu clube, o meu time. E aí aquele comportamento pecaminoso que já tem no futebol, de tratar o time como ídolo, não que em si ter um time seria pecaminoso, mas de tê-lo como ídolo, ele transporta para a política.
E também, da mesma forma, ele tem o seu time, ele tem o seu ídolo, e defende com unhas e dentes. E ai de quem falar contra ele. As últimas eleições, então, de 2018 para cá, têm sido terríveis. Famílias divididas, a confusão rolando solta, até mesmo entre pessoas que se dizem cristãs, porque abraçaram cegamente a ideologia de um partido ou de um político específico. Todos esses governantes de nossos dias, em um maior ou menor grau, quebram a lei do Senhor Deus e oprimem o povo. Todos eles. Todos eles. Não se engane. Não se engane. Nós temos um péssimo perfil, um péssimo retrato disso diante dessa pandemia. É bem verdade que existe muita coisa que é mentira, que é levantada contra o governo do nosso país. Mas existe sim fundamento em algumas críticas, como por exemplo, uma não coordenação no combate a essa pandemia, de uma liderança que se preparasse para isso, que enfrentasse o problema, que não negasse a realidade, que fosse realmente disposta a, ainda que não resolver, porque não se resolve isso, que Deus é quem pode resolver isso, mas de tentar, de acordo com as suas condições, administrar a situação. Mas não. Só se pensa em poder, politicagem. Nas eleições já de 2022, um indivíduo eleito hoje, no caso 2018, e já é pensando em ser reeleito em 22. E o próprio indivíduo chegou a negar que iria se candidatar novamente. Mas o poder segue de tal maneira o indivíduo, que ele só pensa nisso. Por outro lado, não acho também que os nossos governantes, os governadores de estado, estão fazendo um excelente trabalho, como a mídia quer passar aí. Pelo contrário. Há muita corrupção envolvida em verbas que foram destinadas para tratar o problema. O que eu quero dizer para você é que não dá para confiar cegamente em ninguém, muito menos esses políticos. Tanto do lado da direita como da esquerda, estão pensando em si mesmos, como os governantes aqui de Judá, de Israel, estão pensando em si mesmos. Dane-se o povo, eu quero o meu cargo, eu quero a minha eleição, eu quero o meu poder, meu status, meu dinheiro. Dane-se o povo. Mas a sentença do Senhor Deus, assim como foi para aqueles governantes do período de Miqueias, é a mesma para estes, se não se arrependerem. Todos eles. O Senhor Deus os abaterá. E ainda que clamem pelo seu nome, Ele não ouvirá. Em segundo lugar, não apenas a palavra do profeta aqui, do Senhor Deus por meio do profeta, se dirige aos governantes, mas também se dirige aos profetas. Veja isso no versículo 5, que os dons, ou melhor, a ira do Senhor Deus se levanta contra aqueles que prostituem os dons para benefício próprio, para benefício pessoal. Versículo 5. Assim diz o Senhor, acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Aqui, mesma estrutura como nós vimos no começo, ele identifica o grupo, fala dos profetas agora, e começa a denunciar o pecado desses profetas. E aqui é mencionado claramente, os profetas estavam sendo, sendo não imparciais, mas parciais no seu tratamento, colocando isso de maneira mais clara. Quando era para falar para alguém que tinha beneficiado a eles de alguma maneira, que tinha trazido alguma oferta, algum benefício para eles pessoal, eles sempre tinham uma palavra de paz para essa pessoa. Mas para aqueles que não pagavam aos profetas, que não sustentavam os profetas, que não davam nenhum tipo de oferta aos profetas, eles profetizavam guerra santa, ou seja, que Deus estava contra eles.
A profecia desses profetas ia de acordo com o benefício ou não que eles teriam daquelas pessoas que receberiam as suas profecias. Se me ajudarem, eu profetizo paz sobre vocês. Se não fizerem nada por mim, eu profetizo apenas o juízo contra você. No versículo 6, ele diz: portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, pôr-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seu bigode, porque não há resposta de Deus. Videntes aqui no versículo 7, não entenda essa palavra como em nossos dias ela normalmente é utilizada, vidente naquele sentido de um charlatão, de alguém que tenta adivinhar o futuro e se aproveitar disso. Não, biblicamente, no termo original, vidente é um sinônimo para profeta, para aqueles que Deus levantava não apenas para predizer o futuro. O papel da profecia no Antigo Testamento não era apenas predizer o futuro, mas também predizer o futuro, era um dos aspectos da profecia. Então, vidente aqui é sinônimo de profeta. O Senhor dirige a palavra a eles e diz: o juízo é o mesmo que seria para os governantes. Eles seriam castigados e não haveria palavra do Senhor para eles. Deus não os responderia, e mais, Deus não utilizaria os mais como profetas. Miqueias aqui em nenhum momento ele chega a mencionar que eles eram falsos profetas no sentido de inventarem o dom ou algo do tipo. Claro que eram falsos profetas, existia o aspecto da falsidade aqui, da mentira envolvida, mas ao que parece eles realmente eram profetas, só que profetas corrompidos, e Deus diz que vai tirar esse dom deles, que ele não mais falaria por meio de suas bocas. Deus iria castigá-los assim como os governantes. Quando a gente olha para esse segundo ponto do texto, é impossível nós não nos lembrarmos e fazermos já a conexão com os nossos dias, com os falsos profetas que nós temos. Quantas pessoas você conhece, você já deve ter visto, pregadores famosos ou não famosos, que profetizam de acordo com a conveniência, ou pregam, ensinam de acordo com aquela conveniência. São usurpadores do rebanho. Eles só pregam, eles só ensinam a palavra de Deus se receberem algum benefício em troca. Eles vão de acordo com a situação. Se eles estão sendo beneficiados, eles irão fazer bem ao povo. Se o povo não está ali de alguma forma ajudando ou fazendo o que eles querem, eles vão contra o povo. Os falsos profetas que já existiram no tempo de Miqueias e até antes de Miqueias continuam em nossos dias. Mas por mais que nós saibamos disso, que eles estão por aí e nós devemos ter muito cuidado com eles, existe algo aqui no texto que, se você não se atentar, passa desapercebido a você, mas que também é tão importante quanto esse pecado dos profetas, que é o pecado do povo. Os profetas pecavam contra o Senhor porque estavam profetizando, tendo alguma coisa em troca, algum benefício próprio. Mas por outro lado, eles só tinham esse benefício porque o povo pagava, porque o povo sustentava-os. O povo estava pagando os falsos profetas. Tinham pessoas que estavam alimentando esse pecado nos falsos profetas. Isso é diferente de alguma coisa nos nossos dias? Basta você abrir a televisão e colocar em alguns canais e você verá as multidões que se reúnem em certos locais, que sustentam essas falsas igrejas que nós conhecemos. O próprio povo alimenta os falsos profetas, sustentando as suas regalias. E aí você pensa assim: tá, Alex, mas isso é uma realidade que nós não estamos inseridos diretamente.
Nós, como cristãos reformados, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que temos discernimento do Espírito Santo, a gente não cai nessa, a gente não vai nem cair e ir para uma igreja dessa, para um lugar desse, é claro que não. Pode ser que você, como crente, não esteja cometendo o mesmo pecado que esses outros, sustentando diretamente um falso profeta, alimentando a sua cobiça. Mas você pode sim estar cometendo o seguinte pecado: você pode sempre estar querendo ouvir o que vem do púlpito que agrada o seu coração. Há crentes assim, que quando o pastor não prega algo que agrade o seu coração, ele fica irritado. Não, esse assunto não pode falar na igreja não. Tocar no pecado da minha família também não pode. Se nós estamos falhando em alguma área aqui, não fale disso, pastor. Não fale disso. Aí você não pode tocar. E há casos, e aqui eu falo de maneira geral, tá? Há casos, conheço um particular em que um pastor, por ter chegado numa igreja, que não era presbiteriana, pregou lá a palavra, denunciou alguns pecados, era o pastor daquela igreja, naquele dia denunciou alguns pecados, por meio da pregação, das aplicações do texto. E após o culto, chegaram um irmão, ou mais de um irmão, não sei exatamente, ameaçando implicitamente de tocar nas suas côngoras, no seu salário, como se ele não pudesse falar daquilo na igreja. Se ele falasse, teria o seu salário reduzido, ou até mesmo suspenso. Isso não está longe de nós. Pessoas que querem coagir os pregadores, com olhares, com sussurros, com disse-me-disse, com oposição, quer seja aberta ou velada, porque os pecados são denunciados pela palavra de Deus. E aí, porque não afagou o meu ego, porque não fez cócegas nos meus ouvidos, eu não vou ouvir essa palavra, eu rejeito essa palavra. E aí o mínimo que faz é sair da igreja. Você é assim? Você tem essa tendência natural, essa dificuldade de ouvir o seu pecado sendo tratado, ou de algum familiar seu, e querer agir dessa maneira, ameaçando, direto ou indiretamente, aqueles que pregam a palavra de Deus? Não seja dessa forma. Eu sei que você pode dizer assim, mas Alex, há aqueles que vão para o púlpito e falam suas próprias opiniões, dão seus próprios pensamentos no púlpito. Seja um crente bereano. Se alguém chegar aqui nesse púlpito, ou em qualquer outro lugar onde você estiver, e não expor o texto sagrado, não aplicar à sua vida a verdade de Deus, você, como um crente bereano, examina as Escrituras e rejeita aquele ensino. Agora, se o que você está ouvindo é a palavra de Deus, não é o pregador quem fala, é Deus quem fala com você. E se você se levantar contra, você faz a oposição direta ao próprio Deus. Percebe a gravidade desse pecado? Você não está se levantando contra um pregador qualquer, mas contra o próprio Senhor, Deus, o Deus dos céus e da terra, que brada do púlpito, através dos seus servos, denunciando os pecados, chamando vocês ao arrependimento. Vocês se levantam contra Deus, se você se levanta contra o pregador fiel. Em terceiro e último lugar, versículos 9 ao versículo 12. Agora nós vemos aqui uma espécie de arremate final do profeta, porque os dois grupos são inseridos aqui, ou melhor, todos os grupos de liderança são inseridos aqui do povo. Versículo 9: ouvi agora isto, vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito, e edificais a Sião com sangue, e a Jerusalém com perversidade. É um resumo, como eu disse. Ele inicia identificando os criminosos e já vai dando ali, declarando qual é o crime, um dos crimes. E aqui ele cita
ele faz um eco do versículo 1, né, uma espécie de eco do versículo 1, onde eles estão abominando aquilo que é justo, aquilo que é correto, amando o que é mal, pervertendo o que é direito, e aí ele salienta um outro pecado: a edificação da cidade, mas feita por meio de sangue e com perversidade. Nos reinados de Jotão, de Ezequias, de outros reis, houve progresso no povo, ou ali na sociedade. Construções, aquedutos, obras foram feitas por aqueles reis. Não há nenhuma negação disso daqui, é mencionado até. Então o problema não é o progresso social. Deus não está denunciando o progresso social daquele povo por meio dos seus governantes. Mas a que custo esse progresso veio? O que foi que custou para esse progresso vir? Ele veio por meio de quê? De sangue e de perversidade. Foi assim que ele aconteceu. Em outras palavras, não basta suerguer a economia. Tem que fazer isso, mas com justiça, com bondade, com amor pela justiça, pela lei, pela ordem, pela palavra de Deus. E aqui é impossível não lembrar daquela típica expressão que muitos usam, e talvez você já tenha utilizado, para determinado político. Ah, o fulano é assim, né, e desse jeito e tudo. Ele rouba, mas ele faz. Ele rouba, mas ele faz. Contanto que ele faça alguma coisa, que a gente veja algo na sua administração, pelo menos, ainda que ele roube, pelo menos ele faz algo. Ele deixa algum legado para a cidade, para o estado, para o país. Ele rouba, mas faz. E lamentavelmente nós ouvimos crentes falando isso. Como se o pecado do roubo, a quebra do 8º mandamento, fosse justificado pelas obras sociais. Deixa eu ser mais direto com você, talvez você não esteja ainda entendendo o que eu estou falando. Ele rouba, mas sem Bolsa Família. Ele rouba, mas sem auxílio emergencial. Ele rouba, mas tem ajuda do governo. Ele rouba, mas tem benefícios, ou os hospitais, os postos de saúde. Ele rouba, mas tem merenda para o meu filho, para a minha filha, lá na escolinha da prefeitura. Ele rouba, mas a gente recebe algum benefício. Perceba uma coisa, que agir dessa forma é assim como esses governantes serem interesseiro. Quem faz isso? Quem justifica pecados de governantes, dizendo que porque eles estão fazendo supostamente uma boa administração econômica, social, que isso é questionável também, é justificável. Os seus pecados são justificados por isso. Isso é ímpio, irmãos. Isso é vil. Nós não podemos justificar pecado de ninguém, nem o seu mesmo. E pior, como interesseiros. Interesseiros. Porque eu tive algum benefício, minha família teve algum benefício, tudo bem, deixa ele aí. Deixa ele aí. Versículo 11: os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Agora ele volta a falar aqui desses cabeças, de maneira a citá-los diretamente, como ele fez no versículo 9, e ele cita um grupo dentre esses cabeças, que era o grupo dos juízes. Os juízes de Israel estavam vendendo as suas sentenças, estavam negociando os seus julgamentos em benefício próprio, aceitando o suborno. E o Senhor Deus denuncia isso por meio de Miqueias.
Isso não te faz lembrar algo de nossos dias? Talvez um chamado satânico Tribunal Federal, que age totalmente contra a lei de Deus, absolve o criminoso, dá fim a uma operação de investigação a maior do país e quer proibir as igrejas de abrirem. Juízes vendidos, ainda que não necessariamente estejam ganhando algum dinheiro com isso em cada transação, mas são vendidos no mínimo às suas ideologias, são vendidos ao próprio diabo, entregues a Satanás, fazendo a sua vontade, militando contra a igreja de Cristo, dando sentenças contra a palavra de Deus. E aí você vem dizer, ou espero que você não diga isso, mas quem me ouve, se você diz isso porventura, que nós temos que esperar para que chegue um momento em que os juízes do Supremo Tribunal Federal, eles pensem bem e possam deixar a gente abrir a igreja. Vamos esperar por isso, a gente tem que esperar. Em algum momento eles vão chegar a um consenso e vão liberar. A gente tem que esperar que o governador do estado também libere as igrejas e assim por diante. A gente tem que esperar que eles venham a cair em si, isso acontecer. Você vai esperar sentado, se você pensa assim. Nunca que eles vão fazer isso. E para começar, eles nem têm o direito de fazer isso. O magistrado não tem o direito de dizer, abre a igreja, fecha a igreja, eu quero que você faça assim, assado. Não tem. Então ele já usurpa uma autoridade que não é dele. E pior, o faz para prejudicar mesmo o povo da aliança. Aí tem gente crente, pessoas crentes mesmo, gente crente, que diz que só vai voltar à igreja quando o governador liberar. Se depender dele, você não vem nunca, você vai para o inferno. Se depender do seu governador, você vai para o inferno. Pior ainda, daqueles juízes. Não, nós não podemos fazer isso. Não podemos submeter a autoridades que estão indo frontalmente contra a palavra do Senhor Deus. Não é chacotear, não é desobedecer por desobedecer, não é faltar com respeito à autoridade. Nós não podemos fazer isso. Mas a gente tem sim que desobedecê-las quando elas vão contra o Senhor Deus. E aí ele pega num pacote só aqui, sacerdotes e profetas também, no mesmo contexto do segundo ponto, do versículo 5 ao versículo 8, sacerdotes e profetas que estavam vendidos, que ensinavam de acordo com aquilo que eles eram beneficiados. Não se engane, há muitos pastores, líderes de nossos dias, também da mesma maneira, quer seja defendendo o fechamento das igrejas, vamos pegar isso como exemplo, ou a abertura. Tem gente defendendo a abertura, que é algo lícito defender que a igreja esteja aberta durante a pandemia, mas que defende por outros motivos, por outras motivações, querendo ganhar alguma coisa em troca, e tem ganhado com isso. Assim como tem gente defendendo o fechamento, porque está ganhando alguma coisa com isso também. Nem todos, não estou dizendo isso, mas tem também gente se aproveitando dessa situação. Mas o mais terrível aqui, nesse versículo 11, é a justificativa, a razão que é dada por eles de fazer aquilo. Eu vou parafrasear o texto. Não acontecerá nada conosco. Sabe por quê? Porque o Senhor está em nosso meio. Se o Senhor está em nosso meio, não tem como nós sermos destruídos, nós sofremos algum tipo de juízo. Qual era a fundamentação disso daqui? Lembre-se, em Jerusalém estava o templo do Senhor. E ali, na antiga aliança, Deus se manifestava de maneira especial no templo. E a sua presença no meio do povo, visível naquele período,
passava ao povo uma falsa segurança, uma sensação de falsa segurança ali, de que eles estariam protegidos, seja lá o que eles fizessem. Claro que eles estavam protegidos, mas a partir do momento que eles se rebelam contra a vontade de Deus, que eles se rebelam contra a aliança, eles passam a ser alvo do juízo de Deus. Mas não, eles estão usando isso como fundamento. Nós não iremos ser castigados porque Deus está em nosso meio, o templo está aqui. Vocês acham mesmo que Deus vai permitir que levante-se uma nação, seja a Síria, a Babilônia, qualquer outra, que venha contra nós, que arrase-nos, que destrua o templo, que é a casa dele? Deus não vai permitir isso. Eles tinham essa falsa segurança. E aí o versículo 12 complementa: portanto, por causa de vós, que vós? Vós representantes do povo, quer seja no âmbito civil ou eclesiástico, por causa de vós. Por quê? Lembre-se que Deus se relaciona de maneira representativa, o relacionamento do Senhor Deus é de maneira pactual, representativa. Então, se a liderança peca, isso traz consequências para o povo. Por causa de vós, representantes do povo, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Em outras palavras, não ficará pedra sobre pedra. Eu arrebentarei com vocês. Vocês serão severamente castigados. Severamente castigados. Olha a ironia. Eles estavam se assegurando no templo, supostamente porque Deus iria proteger por conta disso. Mas o próprio templo seria destruído. Aquilo que eles depositavam a confiança deles seria destruído pelo próprio Deus. E eu pergunto a você nesse final de tarde: em quem ou em que você deposita a sua confiança? Não ache que porque você deposita a sua confiança em alguma outra coisa, até mesmo de natureza religiosa, mas você continua em pecado sem se arrepender, que o juízo do Senhor Deus não irá virar sobre você. Não faça isso. Estar em pecado diante do Senhor Deus, não se arrepender desse pecado, não confessar ao Senhor, não mudar, não fazer isso, e se apegar a alguma coisa, algum amuleto religioso, alguma coisa espiritual, como se isso te fosse te proteger, ainda que você não se apegue a esse templo aqui, mas alguma coisa, é porque eu sou tão reformado, eu sou tão conhecedor da palavra de Deus, minha família já vem de uma tradição presbiteriana já de muitos anos, seja lá o que é que você esteja se apegando. Se você está em pecado contra o Senhor Deus, se arrependa e confesse-o, e mude, pois não haverá proteção para você, se você não fizer isso. Pelo contrário, Deus destruirá até mesmo aquilo em que você confia. É claro que a palavra, em primeiro lugar, se refere aos líderes da nação, àqueles que representam o povo, mas também traz implicações para nossas vidas. Você, como cristão, não pode copiar o pecado de seus líderes, seja na igreja ou fora dela. Se o seu líder peca em algum aspecto, você não pode copiá-lo nesse sentido, caminhar com ele nesse sentido, de fazer o mesmo que ele fez. Claro que você ora por ele, lamenta pelo pecado, mas não seja influenciado quando o líder, seja ele o seu presidente, o seu governador, porque ele é isso, eu vou seguir os seus passos. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu quero concluir, meus irmãos, com o versículo de número 8. Versículo de número 8. Se você notou bem, foi feito aqui propositalmente um pulo. Acabei não me detendo no versículo 8, porque eu queria deixar por último. Versículo 8 de Miqueias 3. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Agora vá lá para Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. E nós encerramos. Lucas capítulo 4. Versículo 18 em diante.
A partir do 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O profeta Miqueias, em contraste com os falsos profetas de seus dias e com os governantes ímpios também, ele era aquele que falava em nome do Senhor, firmemente contra os pecados dos líderes, porque o próprio Espírito do Senhor o tomou para isso, o dotou para essa tarefa. Miqueias fez isso em seu tempo. Assim devemos nós fazermos também em nosso tempo. Ainda que você não seja alguém vocacionado para o ministério da palavra, mas como cristão você tem o papel, o dever de se opor aos pecados dos líderes da nação e zelar pela sua casa, pela sua família, para que cumpram a lei do Senhor Deus. E principalmente, olhando para o nosso Cristo, aquele que com toda a autoridade pregou a palavra de Deus, a sua própria palavra, e denunciou os pecados dos líderes de sua época. Não temeu a morte, não hesitou em falar a verdade, porque alguém poderia persegui-lo, porque ele poderia sofrer algum tipo de dano, porque poderia acontecer alguma coisa com a sua vida. Foi justamente o que ele fez. Ele se entregou pelo seu povo. Que nós assim sejamos como nosso Senhor, dispostos a vivermos de acordo com essa verdade, a guardarmos em nosso coração e, ao mesmo tempo, darmos nossas vidas, se necessário for, pela causa do Evangelho. Que o Senhor Deus os abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Oremos uma vez mais. Senhor nosso Deus, nós te rendemos graças pela tarde do teu santo dia, onde aqui nós nos encontramos para cultuar ao Senhor. Obrigado por ter trazido cada irmão aqui, homens, mulheres e crianças, povo da aliança, para ser edificado, exortado e consolado pelo teu Santo Espírito. Que agora o Senhor faça com que essa palavra que sai da tua boca entre em seus corações de tal maneira que eles possam praticar tudo aquilo que o Senhor os ordena fazer. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, nossa falta de coragem muitas vezes, nosso comportamento, por muitas vezes também interesseiro, esse pecado maldito, que se há entre nós alguém que esteja agindo assim frequentemente, que nós venhamos a nos arrepender desses pecados, confessar a Ti e não sermos egoístas, pelo contrário, nós hajamos obedecendo ao Senhor, amando o nosso próximo, vivendo para a Tua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.